Olá, seja muito bem-vindo a mais um Café com Exame. Eu sou o professor João Baqui e eu estou aqui para te fazer perder a insegurança na interpretação dos exames laboratoriais que você solicita todo santo dia. Cada vez que a gente faz um Café com Exame, nós temos um tema importante para você poder aplicar hoje mesmo na tua rotina, para que você entenda quais testes você deve solicitar, quais são as limitações de cada teste, como você pode usar a seu favor na identificação de distúrbios de base importantes que podem comprometer a saúde do animal. E como você bem sabe, nossa função não é apenas de diagnosticar, e sim diagnosticar no menor tempo possível para que você prolongue a sobrevida, a expectativa de vida, melhore o prognóstico, e tenha mais chances de recuperação ao tratamento. Então, não é só a sua função de veterinário de cães e gatos, não é só diagnosticar. A gente precisa diagnosticar no menor tempo possível, dadas as vantagens que isso nos proporciona. Lorena, Caroline, Águida, Bonafim, Ana Luísa, sejam muito bem-vindos, tá? Yasmin. E hoje a gente vai falar sobre uma parte da insuficiência hepática, porque para a gente chegar a essa conclusão, a gente precisa lançar mão de alguns exames complementares, como vocês sabem. Bom dia, Nath e Yasmin aí, todo mundo entrando para participar dessa live, justamente porque a gente precisa dizer que alguns parâmetros que você realiza hoje não são de fato aqueles mais adequados que você poderia se utilizar na rotina clínica veterinária, certo? Então, só para você lembrar que esse Café com Exame é toda sexta-feira às 9 horas, a gente sempre vai ter esse encontro com um tema específico falando de interpretação de exame laboratorial que você solicita todo santo dia. Então, é muito importante que você assista isso, e o tema da live de hoje é a insuficiência hepática, quais as limitações da albumina. A gente sabe, pessoal, que a albumina é utilizada como um dos parâmetros para avaliação da função hepática. No entanto, a gente precisa conhecer as limitações dessa mensuração diante de um paciente que está sendo investigado, que o caso está sendo investigado justamente para a gente não ter questão de falso positivo, falso negativo. Então, primeiramente, só lembrar que a albumina é uma proteína, a proteína mais abundante nos pacientes em estados rígidos e também em estados de doença, certo? Então é importante lembrar que a albumina é uma das principais proteínas que está circulante no nosso plasma. Então, a albumina tem algumas funções importantes, como manter a pressão colodosmótica, manter equilíbrio ácido básico. A albumina também é uma fonte de aminoácidos por caso de necessidade do organismo. Também funciona como antioxidante, eliminando radicais livres. Também transporta substâncias importantes como hormônios lipossolúveis. Então, a albumina, na verdade, é vital, E acaba que a albumina acaba sendo produzida pelo fígado, e se a gente está avaliando o fígado, o que a gente espera numa insuficiência hepática é a diminuição dos níveis de albumina que estão sendo mensurados. Mas a gente não pode fazer uma conclusão tão direta quando nós estamos falando de uma proteína que pode estar aumentada e pode estar diminuída, provocando falsos negativos, falsos positivos na interpretação da insuficiência hepática, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar aqui, pessoal, é o seguinte, Existem testes na medicina veterinária, existem testes que você pode lançar mão para avaliação de função hepática, e existem testes que você pode lançar mão para avaliar lesão hepática ou colestase, ou seja, distúrbios hepatobiliares, certo? Hoje, o que acontece na maioria das vezes? O clínico veterinário, quando começa a atuar e quando já tem até um certo tempo de experiência, ele começa a formular alguns perfis, alguns combos que vocês devem ter na rotina aí, que fazem uma avaliação superficial, como um exame de triagem, de rim, de fígado, avalia o sistema sanguíneo em busca de anormalidades, mas o que eu vejo sempre, e você pode concordar comigo, é que, na maioria das vezes, algumas enzimas hepáticas, algumas enzimas que são
na maioria das vezes utilizadas para avaliação hepática, são confundidas, né, com avaliação de função hepática. Por exemplo, a alanina aminotransferase, né, a ALT ou TGP, a AST ou TGO, a gente tem a fosfatase alcalina, a GGT, que são parâmetros, são enzimas que eventualmente você está solicitando na sua rotina, né? Mas qual é o grande problema? É que essas enzimas elas não avaliam diretamente a perda de função, né? Então, você detectar um aumento de ALT, por exemplo, no caso de uma hepatopatia, não significa que esse animal tenha uma disfunção. Ah, João, mas pode ter lesão hepática sem ter insuficiência hepática? É o que acontece na maioria das vezes, né? É como se tivesse um jogador de futebol que tivesse machucado o dedo mindinho. Você tem uma lesão? Tenho, mas não há o comprometimento daquele esportista, daquele jogador. Então, você pode ter lesão hepática sem perda de função, até porque você precisa ter aí acima de 75% de perda de função, de massa hepática, para que você comece a ter comprometimento de função. Então, a lesão de hepatócito, a gente sabe que pode ser uma lesão necrótica, ou seja, uma lesão letal, e aquela lesão que é subletal, certo? E aí o prognóstico varia, mas o que você precisa saber é que, por exemplo, se você tem uma lesão, apenas uma lesão hepática, e você dosa a albumina na intenção de avaliar a função, para correlacionar, você vai ver que não vai ter alteração diretamente ligada à diminuição de produção causada por uma insuficiência hepática. Ah, João, mas existem processos que vão diminuir a albumina que não tem ligação com insuficiência hepática. É verdade. Ah, João, existem casos em que eu posso ter um aumento de albumina que pode mascarar a minha avaliação de função hepática. Também pode acontecer. Medvet Bruno, Daia, Goiano Vaz, Itz Cruz, todo mundo prestando atenção que realmente você pode utilizar a albumina na tua rotina clínica como um avaliador de insuficiência hepática, mas o grande porquê dessa live é justamente porque nós temos que ter noção de outras condições muito mais frequentes que podem alterar os níveis de albumina no seu paciente. Então, às vezes você pode ter uma conclusão errônea sobre o estado geral do cão ou sobre o estado geral do gato. Então, como eu estava falando aqui, o principal... Olha quem entrou, Rafa, seja muito bem-vinda, noivinha do ano, né? Vai casar, eu acho que é esse ano, né? Um grande beijo para você. E aí a gente precisa lembrar que a albumina, ela não é única e exclusivamente alterada por insuficiência hepática. Eu acho que essa é a grande sacada aqui da live de hoje, justamente porque nós utilizamos muito a dosagem de albumina e quando vem baixo, o que significa uma hipoalbuminemia? Será que eu tenho que dar ovo para o animal? Será que eu tenho que repor proteína nesse animal? Será que é um estado fisiológico? Será que está acontecendo alguma coisa nesse animal que além da insuficiência hepática? Então é uma coisa que a gente precisa pensar justamente na hora da utilização, na hora que você lança a mão de um determinado parâmetro para avaliar dentro da clínica veterinária. Então eu estou aqui para isso, justamente para te alertar que sim, a albumina avalia a função hepática. E o que mais? Que outras condições podem diminuir até com muito mais frequência os níveis de albumina do teu paciente. Tá, João, você falou que as enzimas ALT, AST, GGT, FA não avaliam função. Sim, eu falei. Então, quais são os elementos, quais são as substâncias que vão me dar uma noção maior sobre insuficiência hepática, ou seja, diminuição da função dos hepatócitos? O que acontece, pessoal? Nós temos outros testes, né, como ácidos biliares, bilirrubina, a dosagem de amônio, mas perceba, né, a bilirrubina até que está meio condizente com a tua rotina, mas amônio,
ácidos biliares geralmente não é algo que você pede numa triagem, certo? Já é um exame um pouco mais específico. Então, o que a gente tenta trazer aqui? A realidade do clínico, que geralmente, às vezes, vai pedir proteína total e frações, né? E aproveitando a deixa, muita gente esquece que nós temos um teste de coagulação que avalia indiretamente a função de hepatócito, né? Quem fala aí? Quem pode me falar qual é o fator que diminui primeiro quando você tem um estado de insuficiência hepática? Ou seja, numa insuficiência hepática, qual é o primeiro fator de coagulação que reduz? Já que você sabe que a maioria esmagadora dos fatores de coagulação são produzidas pelo fígado. Então, por que eu estou falando de fator de coagulação na insuficiência hepática? Porque, obviamente, se você tem uma perda de função hepática, você compromete os fatores de coagulação. Ah, João, mas qual vai ser o fator de coagulação que vai primeiro detectar uma anormalidade de função hepática? Ora, se todos são produzidos pelo fígado, quase, né, 99%, o primeiro a reduzir no sangue vai ser aquele que tem o quê? A menor meia-vida. E qual é o fator de coagulação que tem a menor meia-vida dentre todos, né? Um abraço para o Ricardo da Provete e coordenador da Anclivepa, que acabou de entrar também, né? E qual é o fator de coagulação que tem a menor meia-vida e que, teoricamente, detectaria uma insuficiência hepática inicial? Alguém sabe? Pode colocar aqui, né? Porque às vezes a gente utiliza, né, muitos parâmetros bioquímicos e acaba esquecendo que alguns, né, parâmetros um pouco menos solicitados na rotina podem nos dar uma noção. Por exemplo, eu vou até falar em relação, enquanto vocês estão pensando aí, qual é o fator com menor meia-vida, que a meia-vida é de 6 horas e, portanto, é o primeiro a reduzir numa insuficiência hepática. A gente compara até esse fator de coagulação, né, a eficiência e diagnóstico precoce em relação à albumina, que é o tema de hoje, né? Então, só para vocês terem uma noção, né, se vocês pensaram aí, eu tenho certeza que vocês vão revisitar isso de novo. Então, o que vai acontecer? O fator 7, é o que está na via extrínseca, e vai ser mensurado indiretamente pelo teste TP, tempo de protrombina, né? Onde você, numa hepatopatia com perda de função inicial, você vai ter o aumento de TP primeiro do que TPA, do que TT, e etc., né? Que fibrinogênio, enfim, né? Mas, de qualquer forma, você precisa saber que quando você pede um teste de coagulação, você também está avaliando indiretamente a função hepática, né? No caso, se você pede TP e TTPA, o primeiro a alterar, né, a aumentar o tempo, né, ou estar fora do intervalo de referência é o TP, justamente porque o TP avalia a via extrínseca, que avalia o fator 7, que é o fator de coagulação que tem menor meia-vida, em torno de 6 horas. Então, perceba, se é o fígado que produz a maioria dos fatores de coagulação, o mais precoce na redução é exatamente o que tiver a menor meia-vida, e quem tem menor meia-vida dentre os fatores de coagulação é o fator 7. Então, utilizá-lo, lembrem de utilizá-lo como um avaliador de insuficiência hepática. Agora eu vou trazer um comparativo, justamente porque quando você pensa em insuficiência hepática, é muito mais provável que você pense na albumina do que no fator 7, no TP, na avaliação do tempo de protrombina, que é aquele famoso TP, TTPA, você vai utilizar o TP também como uma investigação hepática. Olha só, a albumina tem mais ou menos aí uma meia-vida de 2 a 3 semanas, tem literatura que fala que é mais ou menos quase 9 dias em cão, então varia um pouco dentro da literatura, tá certo? Então, na literatura, a albumina em média tem aí uma meia-vida de 2 semanas. Peraí, vamos lá. Ariane Vieira, prof, bom dia. Quando vai pedir fatores de coagulação, seria legal dosar a vitamina K junto, então, porque se ela estiver normal, aí pense em insuficiência hepática mesmo. Olha só, é o seguinte, né? Para você ter uma deficiência de vitamina K, você tem que ter uma subnutrição importante. Tá? Então, o histórico vai dizer muito bem
a respeito disso. Por quê? A vitamina K que a gente obtém através da alimentação. Certo? Só que essa vitamina K que a gente obtém através da alimentação, ela está no seu estado, vamos dizer assim, inativo. A gente precisa de uma enzima chamada epóxido redutase, que vai transformar a vitamina K na sua forma ativa. E a sua forma ativa na vitamina K, ela vai ser aí importante para a ativação de 4 fatores de coagulação: o 2, o 7, o 9 e o 10. Tá certo? Então, para você ter um problema na vitamina K, é muito mais provável que você tenha uma intoxicação por antagonista da vitamina K, que é justamente aquele rodenticida, né, que vai, chamado de cumarínico, que vai exatamente impedir, né, essa renovação, essa reciclagem da vitamina K que a gente tem, justamente porque ela inibe essa enzima que eu falei, epóxido redutase. Então, se eu estou inibindo a enzima epóxido redutase, eu estou diminuindo a reciclagem, né? Eu estou diminuindo a forma ativa da vitamina K e, portanto, eu vou ter aí diminuição dos fatores 2, 7, 9 e 10, né? Então, o histórico é muito importante, né? Um animal que tem a gente até tem uma postagem de um caso de intoxicação por cumarínico, vai ser aí, né, em torno de 3 dias, você já tem manifestação clínica de sangramento. Por quê? Começa a diminuir os fatores de coagulação. Por exemplo, para você dosar um TP e ser uma causa de antagonismo de vitamina K, coisa muito mais aguda, certo? Para você ter uma insuficiência hepática, você precisa de alguns dias, né? Você precisa ter uma clínica um pouco mais, um história um pouco mais condizente, né? Uma perda de peso, outras alterações, né? Que não só, né, o TP elevado. Então é muito tranquilo na rotina você saber que quando o TP está aumentado durante uma hepatopatia, quando você tem um histórico bem definido sobre antagonismo da vitamina K. Beleza? Eu não sei se eu te respondi como você gostaria, mas se você ainda tiver dúvida é só escrever de novo. Beleza, Ariane? Voltando aqui, comparando a albumina que você utiliza na mensuração aí de avaliação hepática, já que é o fígado que produz a albumina, e o TP, que também é produzido, que o fator 7 também é produzido no fígado, a gente tem uma elevação, uma alteração mais rápida do TP do que da albumina, já que a meia-vida da albumina gira aí em torno de 2 semanas, né? Então, você tem que ter cuidado, essa é a primeira limitação da albumina, a vida média dela. Ou seja, se a albumina tem uma vida média de mais ou menos 2 semanas, quando o fígado para de produzir adequadamente a albumina por uma insuficiência, isso só vai ser notado daqui a 2 semanas, né? Já que a fábrica parou de produzir, mas você ainda tem a albumina circulante que vai ter uma meia-vida de 2 semanas, tá? Já o TP, você vai ter aí uma alteração em torno de 6 horas, ou seja, parou de produzir adequadamente parou de produzir adequadamente fator 7, né? Em torno de 6 horas você já tem alteração no TP, beleza? Essa é a grande sacada aí de você começar a solicitar, né, dosagens, né, de coagulação, fatores de coagulação, para você justamente identificar algum distúrbio mais precoce, seja ele uma hepatopatia inicial, seja ele, né, uma intoxicação por dicumarínico, como a Ariane bem falou aí, tá certo? Então, essa é a primeira limitação da albumina, que é a sua meia-vida grande, extensa, né, que vai acabar provocando aí um tempo maior para você detectar alguma alteração de exame laboratorial, beleza? E qual seria a outra limitação que nós temos na albumina como avaliador de insuficiência hepática? A segunda são os casos em que você pode ter uma hiperalbuminemia concomitante. Perceba que se o fígado, vou dar um exemplo aqui muito claro, se o fígado está falhando, né, e ao mesmo tempo eu tenho um paciente desidratado, que não é incomum de acontecer, o que acontece? Eu tenho teoricamente uma diminuição da albumina por conta da insuficiência hepática, mas ao mesmo tempo eu tenho uma hemoconcentração provocada pela desidratação. Então, você não vai conseguir detectar o baixo nível de albumina porque a hemoconcentração vai provocar uma hiperproteinemia. Então,
essa é uma limitação também, né? Saber o estado geral do paciente é importante. Está lá no método Gotas, observar histórico e exame físico antes de começar a interpretar um exame laboratorial. Então, se você tem um paciente hepatopata, você está suspeitando de insuficiência e você está vendo que ele está desidratado, os níveis de albumina podem estar mascarados por conta da hemoconcentração. Beleza? Então, essa também é uma grande limitação, tá? E não só na desidratação. Estudos indicam, pessoal, que a utilização de corticoide pode aumentar a produção de albumina. Não se sabe qual é o mecanismo exatamente, mas a implementação, né, de um corticoide exógeno, né, ele alterou os níveis de albumina para cima. Então, o animal com cortisol aumentado no sangue pode acabar mascarando, teoricamente, tá bom? Uma hipoalbuminemia causada pela insuficiência hepática. E tem uma outra coisa que é um detalhe um pouco mais técnico. Espera aí, rapidinho. Um detalhe um pouco mais técnico, pessoal, que é assim... mas eu sou clínico, será que eu preciso saber disso? Não precisa saber tanto não, tá? Mas você precisa saber como é que o laboratório faz, na maioria das vezes, essa albumina, tá? Existe uma reação bioquímica chamada que reage com o que a gente chama de verde de bromocresol. Geralmente, se você pegar lá a metodologia do teu teste de albumina que você pediu, vai estar lá verde de bromocresol. Esse verde de bromocresol, ele geralmente se liga à albumina. E aí promove uma alteração de cor que vai ser detectada pelo equipamento. É assim que geralmente funciona. O que se sabe também é que esse verde de bromocresol pode se ligar fracamente ali a algumas globulinas, provocando um falso aumento. Então, a limitação da metodologia pode estar aí mascarando uma hipoalbuminemia, tá? Outra coisa, né? O verde de bromocresol também se liga ao fibrinogênio quando você, por exemplo, manda uma amostra, né, em tubo de heparina. Né? Então tem que ter cuidado, porque vai se ligar ao fibrinogênio, vai haver uma reação de cor e vai aumentar falsamente os níveis de albumina. Certo? Então é só um detalhe para você lembrar, né? Depois você olha lá na metodologia, quando você pede albumina para o laboratório, vê lá qual é a técnica. Se for verde de bromocresol, que é a mais utilizada, tá? Você utiliza com uma certa segurança, mas alguns detalhes precisam ser lembrados aqui, que ela vai reagir não só com a albumina, mas com algumas pequenas quantidades de globulina, e também se você está mandando num tubo diferente, né? Você pode ter a reação aí com o fibrinogênio, gerando uma alteração na cor e sendo detectado pelo aparelho como um aumento de albumina, certo? Então, essa é uma limitação também. E outra coisa que a literatura explicita muito bem é que alguns casos em que você tem, por exemplo, uma perda considerável de proteína, por exemplo, por uma nefropatia com perda de proteína, os níveis de albumina mensurados não foram condizentes com realmente o nível de albumina que esse paciente tinha. Ou seja, a reação de verde de bromocresol, papai, é o seguinte, a reação de verde de bromocresol vai ser importante para quê? Para dosar albumina, mas em caso de perda de proteína, a literatura é muito clara ao dizer que pode ter falsos aumentos. Ou seja, eu dosei uma albumina num paciente nefropata com perda de proteína. Essa albumina pode estar superestimada. Beleza? Então, é muito importante vocês saberem esses detalhezinhos de rodapé, porque às vezes não bate. O laboratório errou. Não é, que toda técnica tem uma limitação, tá? Até hemograma, tudo tem limitação. SDMA tem limitação, PCR tem limitação, teste rápido tem limitação, sorologia, ELISA, RIF, todos têm limitações, tá bom? Então não é uma surpresa, não é um espanto, tá? Você tem uma limitação num teste como esse, beleza? Outras limitações da albumina, pessoal, é no caso de hipoalbuminemia que não seja de causa hepática, né? Qual é a principal causa de hipoalbuminemia nos pacientes? É a hipoalbuminemia provocada pela inflamação. Pô, cara, quantos casos você pega de inflamação aí na tua rotina, né? O que que acontece? Né? O que que acontece com o animal que
até estou lembrando do Luiz, que está presente, porque o mestrado dele foi com uma proteína de fase aguda positiva, que era a proteína C reativa, né? A albumina é o contrário, é o que a gente chama de proteína de fase aguda negativa. Ou seja, né, o que o fígado faz diante do processo inflamatório? Ele tende a priorizar essas proteínas de fase aguda positiva, que vão auxiliar no processo de inflamação e tendem a reduzir a produção de outras proteínas, por exemplo, a albumina, que que vai dar uma prioridade maior para a síntese de outras proteínas. Então, a albumina é uma das proteínas de fase aguda negativas, ou seja, em processos inflamatórios é possível que ela esteja reduzida. E isso acontece muito em doenças infecciosas, né? Os hemoparasitos, a maioria, a literatura registra com a possibilidade de hipoalbuminemia, tá? Então, pessoal, é o seguinte, o Luiz falou, questões hepáticas, eu tinha entendido renal. Meu amigo, você tem que prestar atenção na nossa live, né? Porque você chegou agora, tá querendo aí questionar a síndrome nefrótica, né, meu amigo? Então, presta atenção aí, Luiz. Fala sempre que ele é meu amigo, eu sacaneio ele mesmo. Pessoal, é o seguinte, quais são os casos de hipoalbuminemia? Primeiro, processos inflamatórios que vão diminuir pelo mecanismo fisiológico de proteína de fase aguda negativa, a albumina. Então, é muito comum, né, às vezes, por exemplo, no processo infeccioso, se você fizer só proteína total ou fizer só proteína plasmática total, pode ser que ela esteja aumentada ou nos níveis normais. Uma proteína total estar nos níveis normais significa que a albumina está ok? Não. Porque, olha só, nos processos infecciosos, você tende a ter o quê? Com o passar do tempo? Uma redução dos níveis de albumina e tende, pela resposta humoral, a ter um aumento de imunoglobulinas. Se você sabe que proteína total é albumina mais globulina, se eu tenho um caso em que eu tenho redução de albumina e aumento de globulina, quando você dosa só a proteína total, você pode encontrar intervalos dentro, né? O que não significa que esteja normal, né? Então é bom sempre fazer proteína total e frações. Beleza, pessoal? Então é importante vocês lembrarem disso, né? Então, inflamação, além de insuficiência hepática, o que pode provocar hipoalbuminemia? Inflamação, por ser uma proteína de fase aguda negativa, como a gente explicou, né? A má absorção ou má digestão de proteínas, porque a albumina é uma proteína, precisa de aminoácidos para ser sintetizada pelo fígado. Se você não tem a matéria-prima, né, você acaba tendo problemas, né, de síntese. Não tem nada a ver com a função hepática, tem a ver com falta de matéria-prima. Por o quê? Uma má absorção, uma má digestão de proteínas. Beleza? Essa é uma das possibilidades que podem também provocar hipoalbuminemia, como, por exemplo, também a caquexia. Animais com caquexia, um processo de emagrecimento progressivo aí, começam a ter também deficiência de quê? De proteínas que poderiam ser utilizadas para a síntese de albumina. Então, a hipoalbuminemia não é exclusividade da insuficiência hepática. Em que outro estado nós podemos ter aí uma hipoalbuminemia que não seja na deficiência da síntese, igual a gente falou agora, tá? Nós temos também o aumento de perda de albumina. Em que caso nós teremos o aumento de perda? Aí não tem a ver com a síntese, tem a ver com a perda. Qual é o tipo de perda principal? Hemorragias, né? A perda de sangue vai levar, né? A perda de sangue total vai levar a perda de proteína também, né? Então, uma hemorragia aguda, por exemplo, é o caso em que nós temos aí uma perda de proteína importante. A hemorragia crônica também pode ser, tudo depende assim, da capacidade de síntese e a capacidade, né, a quantidade de perda e a capacidade de síntese. Se isso estiver desequilibrado, você tem uma hipoalbuminemia, beleza? Então, no aumento da perda de albumina, você vai ter uma hemorragia, por exemplo, uma nefropatia com perda de proteína, como o Luiz falou, a síndrome nefrótica, beleza? Uma enteropatia com perda de proteína, uma dermatopatia com perda de proteína, né? Lembrando que dermatopatias generalizadas podem provocar uma exudação importante de proteína, levando o animal a uma hipoproteinemia também, certo? Então, não é condição exclusiva uma hipoalbuminemia, sempre eu acho que eu vou fazer algum protocolo para alavancar esse fígado desse paciente. Então, não é o caso que vai realmente provocar aí
por conta de uma insuficiência hepática. Então, a hipoalbuminemia, né, pode ser causada por outros processos e aquele processo também que pode estar envolvido aí na tua rotina, que é a hemodiluição. Um excesso de fluidoterapia, um animal que tem um excesso de ADH, que é o hormônio antidiurético, certo? Um excesso de ADH vai promover o quê? Uma alta reabsorção de água. E a alta reabsorção de água vai provocar o quê? Hemodiluição, tá? E também, pessoal, a hemodiluição pode estar presente nos distúrbios edematosos. Beleza, pessoal? Então percebam, olha só, primeira limitação que eu falei da albumina, a sua meia-vida. Ela não é ela não é um parâmetro tão precoce diante de uma insuficiência hepática, já que a meia-vida da albumina em média está ali em mais ou menos 2 semanas, tá? Então, em 2 semanas muita coisa acontece, né? E aí, essa é a primeira limitação. A segunda limitação que eu falei para você aqui é justamente as condições concomitantes de hiperalbuminemia, né? Que é o caso da desidratação, a utilização de corticoide, a metodologia do teste de verde bromocresol, né? Nós temos aí também, né, resumindo, né, a utilização dessa técnica de verde bromocresol, né, sendo superestimada em casos de, por exemplo, nefropatia com perda de proteína, beleza? E a terceira e grande limitação é a hipoalbuminemia, que não por insuficiência hepática. Nós temos causas mais comuns de hipoalbuminemia, como, por exemplo, a inflamação propriamente dita, do que uma insuficiência hepática. Então, qual que é a dica? Né? A dica é não se utilizar só de um parâmetro. Né? Então, se você está avaliando, né, o sistema hepático desse animal, é importante você contextualizar, sim, a proteína, claro. O hemograma, a gente tem aí algumas alterações hematológicas frente a uma insuficiência hepática. Nós temos também outros testes que realmente avaliam função hepática, né? Como, por exemplo, ácidos biliares, bilirrubina, amônio, até a própria ureia, pessoal. A própria ureia, né, às vezes ela está abaixo do valor de referência. Por quê? Né? O que o fígado faz? Pega todo o amônio que foi produzido no organismo, né, pela síntese de proteína, pelo metabolismo de proteínas, etc. Esse amônio é muito tóxico, o fígado vai lá e converte em ureia. Tá? Então, se eu tenho um fígado insuficiente, eu vou ter o aumento de amônio e diminuição de ureia, porque não estou convertendo amônio em ureia. E isso é importante para a gente saber também. Né? Ah, mas eu peguei uma ureia na minha rotina baixa, então é insuficiência hepática? Cuidado. Tá bom? Porque o valor diagnóstico de uma ureia baixa isolada é muito pequeno. Então, a gente precisa contextualizar, beleza? E outra coisa, como o método Gotas bem fala, primeiro, avaliar a condição de amostra, né? Garantir a qualidade da amostra, é o método Gotas, garantir a qualidade da amostra, observar histórico e exame físico novamente, né? Porque uma coisa é você observar histórico e exame físico na avaliação do paciente, outra coisa é quando chega o laudo na tua mão, você precisa revisitar o que você colocou no prontuário para tentar chegar à explicação dessas alterações laboratoriais que eventualmente estão presentes no seu laudo. Então é muito importante você saber disso também, né? Então, muito cuidado com a dosagem isolada de albumina, né? Porque às vezes você pode ter uma hepatopata inicial, né, com uma insuficiência hepática inicial, e a albumina está dentro dos valores normais, tá? E aí você erroneamente vai acabar tendo algum equívoco durante o seu diagnóstico, beleza? Outra coisa importante, além dos exames complementares, o exame de imagem é importante, né, para você ver como é que está a massa hepática, né, até para ver, né, porque às vezes está reduzida e fica óbvio isso, né, e você começa a monitorar, né, até quando o fígado vai conseguir dar conta de todas as suas funções, beleza? Então, pessoal, o resumo é esse, né? Você pode se utilizar da albumina sim, mas que não seja o único parâmetro. E um outro parâmetro que eu falei muito importante para vocês é o TP. Fator de coagulação, João? Sim, TP, porque ele detecta alterações no fator 7. Fator 7 é o fator de coagulação que tem a menor meia-vida, em torno de 6 horas. Portanto, é a primeira a reduzir, portanto, tem uma importância
precoce, uma importância precoce razoável, tá? Para que a gente, né, detecte ou hepatopatias iniciais ou intoxicação por antagonistas da vitamina K, beleza? E pessoal, eu tô aqui para facilitar a sua vida, tá? Vocês estão percebendo a Ana aí, o Custódio, já conheço o Custódio de Vinhedo, não é? Doutor Custódio, Ana Cláudia, Pedro Tomás, Pedro Mas, né? Está sempre com Ana Cláudia, Dadá. Seguinte, pessoal, estou aqui tentando desmistificar esses pormenores que às vezes te atrapalham na hora de fazer um diagnóstico de algum distúrbio de base. Então, por exemplo, a albumina. A gente pede isso aí com todo dia, basicamente. Todo dia é solicitada a albumina. E aí você precisa entender as limitações enquanto avaliador de função hepática. Tudo bem? É Ana Cláudia Dadá. Eu não entendi qual é a relação. Depois você me explica o que é Dadá. Tá bom? Agora eu fiquei curioso, né? Porque é Ana Cláudia, né? Eu vou tentar entender, né? E aí, pessoal, vocês pegarem esses exames laboratoriais que vocês solicitam todo santo dia e desmistificar. O Interpreta Vet está aqui para isso, para facilitar a tua vida, indo para o trabalho, trocando de plantão, tomando café. O importante é que exames de rotina sejam melhor explicados para que você utilize com muito mais assertividade e saiba interpretar alterações, né? Selma, bom dia para você também, boa rotina para você, né? Quando você pede um teste, seja ele qual for, sorologia, PCR, como eu disse, hormonal, SDMA, ureia, creatinina, todos eles têm limitações, tá? É normal. Teste de Covid tem limitação, teste de anticorpo tem limitação, teste de antígeno tem limitação. Então, tudo, né? A gente tem que lidar com essa frustração diária, tá? Mas por que a gente utiliza? Porque ele dá muito mais informação importante do que a frustração. Então, é importante você saber esmiuçar aquele parâmetro que você está utilizando, tá certo? Então, a minha função aqui é essa, trazer o que você já solicita e otimizar isso, porque vai gerar uma assertividade maior, vai melhorar a qualidade do teu atendimento e vai eventualmente salvar mais vidas aí, o que a gente está buscando em todos os nossos pacientes, né? E, como eu falei no início, não só salvar vidas, aquelas vidas que você já sabe, né, que o prognóstico é reservado a ruim, você vai estender, né, e melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Então, é muito importante a gente saber disso. Por exemplo, na doença renal crônica, né, quanto mais cedo você identificar e intervir, muito maior a sobrevida do paciente. Então, a nossa função não é só detectar uma doença, a nossa função é detectar uma doença no menor tempo possível para que a intervenção seja precoce e a expectativa, a sobrevida do animal seja prolongada e, quiçá, você consiga eliminar aquela doença de base. Beleza, pessoal? Essa live aqui vai ficar gravada. Assim que eu desligo, eu já tenho a possibilidade de compartilhar no Instagram. E é o que eu faço, tá? Então, se você entrou no meio, pega lá do começo para contextualizar, para você entender por que eu falei de fator de coagulação, por que eu falei de bilirrubina, de outras substâncias que não a albumina, tá? Porque às vezes você está perdido. Pô, entrei para ouvir sobre albumina, estou ouvindo de TP, estou ouvindo bilirrubina, ácido biliar, ureia, o que está acontecendo? Entrei lá na live errada? Não, a gente só está explicando melhor as condições aí para você avaliar melhor o fígado do seu paciente. Beleza? Então, pessoal, vou me despedindo por aqui. Lembrando que agora a gente tem outra live na segunda-feira, que é almoçando e interpretando sempre ao meio-dia. Beleza? Então, nós temos a live de sexta, a live da segunda, falando sobre exames laboratoriais da sua rotina na rotina clínica de cães e gatos. Beleza? Gabriel, um abraço para você, cara. Espero que tenha ajudado, né? E que você hoje mesmo consiga já solicitar uma proteína total e frações com mais assertividade e saber também que intervalos fora do limite não significa doença hepática e intervalos dentro do limite de proteína total também não significam que você não tem doença hepática. Laura, um abração para você também e obrigado por acompanhar-nos aqui, né? É sempre um prazer na sexta-feira de manhã estar falando com vocês. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui e até a próxima live. Vou colocar no Instagram e também vou subir no YouTube daqui a pouco, assim que eu editar bonitinho para ficar lá bonitinho, tá bom? Então um abraço a todos e eu sempre falo, interpretar é salvar. Um abraço.